Bom dia, turminha. Vai começar mais uma videoaula de português. Turma 6º ano, professora Vanessa Pinheiro, Escola Cincinato Fortaleza. Agenda do dia 23/11/2020. Vídeos motivacional. Explicação do slide, atividade do livro. Tema, capítulo 7, comentário de leitor, o direito de opinar. Vocês irão responder as questões 1, 2, 3, 4 e 5, página 206 e 207. Tema, como funciona um comentário de leitor. Questão 1, 2, 3 e 4, página 208. Atividade, estudo em casa, atividade 29. Explicação da atividade. Comentário de leitor, né? A gente vai estudar um pouquinho sobre comentário de leitor, para vocês terem uma base do que é, mas vocês sabem o que é e fazem isso com frequência nas redes sociais, com certeza. Esse gênero epistolar possui uma função relevante para os meios de comunicação, de modo que a carta do leitor assegura uma resposta de feedback de seus leitores. Esse espaço reservado aos leitores é um importante instrumento de comunicação, pois eles podem interagir com o meio de comunicação, expondo assim seu ponto de vista sobre uma notícia, reportagem, pesquisa ou qualquer outro assunto atual. Assim, as opiniões, sugestões, críticas, pesquisa ou qualquer outro assunto atual. Assim, as opiniões, sugestões, críticas, perguntas, elogios, reclamações dos leitores são publicadas e podem ser visualizadas por qualquer outro indivíduo. Além disso, o leitor pode sugerir algum tema a ser abordado. Por esse motivo, é uma importante ferramenta de produção de pauta para os veículos de comunicação. Como deixar um comentário na internet, né? Primeiramente, encontre algo com que você não concorde. Deixe a raiva consumir você. Escreva vigorosamente uma resposta passional. Releia o argumento. Revise o argumento. Faça um lanche. Retorne com um pouco menos de raiva que antes. Perca o interesse. Apague o comentário. Isso aí, né?
É a dica para vocês tomarem cuidado com os comentários que vocês deixam na internet. Às vezes você deixa aqui no momento de raiva, depois você se arrepende, né? Então, prestar atenção no que vocês comentam. No domínio jornalístico, o comentário ele inclui-se na categoria de textos opinativos, isto é, por meio dele expressa-se uma opinião sobre fatos ocorridos em sociedade. Seu autor é sempre identificado. Esse autor, por meio de um comentário explicativo ou crítico, demonstra sua percepção sobre os fatos ocorridos, argumenta sobre esses fatos, julga-os e apresenta projeções sobre eles. Fica claro no comentário o conhecimento que seu autor tem acerca do assunto tratado, fazendo uso de comparações com fatos passados e presentes. O comentarista procura esmiuçar o assunto que originou o comentário, levando o leitor a entender melhor e a pensar sobre o assunto. Com o advento da internet, foram abertos em sites, blogs e portais espaços para que os internautas comentem as matérias neles publicadas. Tais comentários nem sempre se organizam da forma como descrevemos. São feitos de forma inconsistente, revelando opiniões sem fundamentação. Outro ponto é que se verificam hoje muitos abusos na apresentação desses comentários. Algumas pessoas escondem-se atrás dos falsos perfis criados por elas mesmas, ou mesmo as claras, e empregam a linguagem ofensiva e grosseira nesses textos. Muitas parecem não saber que é possível rastrear o computador ou celular nos quais foi digitado o comentário e que podem ser processadas por difamar ou tratar alguém de forma ofensiva. Então, por isso que precisa ter cuidado no que você comenta, né? Comentar, mas de maneira sem ofensa, né? Sem ofender ninguém. O ideal é seguir o que recomenda o texto, como deixar comentários na internet. Ao comentar matérias das quais discordamos, devemos pensar muito antes de clicar em enviar. Ao expressarmos nossa opinião, devemos verificar se estamos sendo objetivos e se estamos utilizando uma linguagem polida e cortês. Também é muito importante verificar se estamos emitindo uma opinião consistente, fundamentada em bons argumentos que revelem nossa capacidade de refletir sobre o assunto em questão. O comentário é também comum no meio escolar. Em muitas provas há questões como o comando comente isso, ou redija um comentário sobre essa afirmativa. Para elaborar um bom comentário, o ideal é organizá-lo de maneira que ele apresente estas partes. Primeiro, uma síntese do fato ocorrido ou das ideias expressas no texto que deverá ser comentado. Uma argumentação que indique o que se pensa sobre o fato ocorrido ou sobre as ideias expressas no texto. 3. Uma análise do fato ocorrido ou das ideias expressas no texto, relacionando-as com outros fatos ou acontecimentos. Para exemplificar isso, veja um comentário sobre o texto. Os bonzinhos só se dão mal. Não necessariamente. Aí aqui é o comentário que fizeram sobre esse texto, né? A ideia de que bonzinho só se dá mal é algo que está estranhado em nossa cultura, mas ela foi posta por terra por pesquisadores da Universidade de Texas, em Arlington, Estados Unidos. Ficou provado que ser bonzinho ajuda, por exemplo, a ter amizades melhores, a se sair melhor na escola e no trabalho. Como ser bonzinho não significa ser Maria vai com as outras ou folha de bananeira que vai na direção que o vento manda, só para agradar os outros volta a ser valorizada essa qualidade. Estava fazendo falta uma pesquisa dessas, pois muita gente está sentindo vergonha de ser chamada de boazinha.
Em uma sociedade tão marcada por conflitos, ser bonzinho deixou de ser defeito, é qualidade importante para tornar esse nosso mundo mais cordial, um lugar bom para viver e conviver. Agora é a hora da nossa atividade. Como eu já expliquei anteriormente lá no início, né? O tema da atividade, né, está na página 206 e 207. A atividade, vocês irão copiar, né? Resolver a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5, né? O outro tema que está na página 208, né? Como funciona o comentário do leitor. As questões 1, 2, 3 e 4, né? Que tem como objetivo, né? O objetivo dessas duas aulas, a primeira aí no capítulo 7, é explorar recursos estruturais estilísticos e discursivos próprios do comentário do leitor. E também, né, entrar em contato com o comentário de leitor, divulgando em publicações impressas e digitais e examinar as particularidades relativas às condições de produção e circulação social. A estudo em casa, né, atividade 29, o objetivo é analisar em textos narrativos ficcionais as diferentes formas de composição próprias de cada gênero, os recursos coesivos que constroem a passagem do tempo e articulam suas partes. Questões 1, 2 e 3, a 1 vai sempre com gabarito, né? Agora o estudo em casa, né? Atividade referente às histórias em quadrinhos. Leia o texto. Eu gosto de pensar que o espelho é uma porta encantada. Ao abri-la só um pouquinho, eu poderei ver quem eu sou. Mas ao abri-la um tantão, eu poderei ver que antes de mim, outras como eu já vieram. Primeira, ao abri-la um tantão. A expressão destacada na frase do terceiro quadrinho exprime uma ideia de quê? Letra A, de causa. Letra B, de lugar. Letra C, de modo. Ou letra D, de intensidade. Né? Tantão daquela ideia de intensidade, né? Então, letra D. Leia a tirinha abaixo. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotadas de razões e consciência e devem agir em relação umas outras com espírito de fraternidade. 2. No último quadrinho, a expressão no rosto das crianças revela o quê? Tristeza, surpresa, satisfação ou letra D, medo? Leia o texto a seguir. Rafael, o Pensador. Vivemos em um mundo onde as piadas ruins têm dono e as boas são de todo mundo. 3. O formato do balão da personagem da tira indica: letra A, fala, letra B, grito, letra C, pensamento ou letra D, sussurro. A nossa aula chegou ao fim, né? Até a nossa próxima aula. Guarda devolutiva da atividade de vocês. Um grande beijo. Bom dia, turminha do sexto ano. Como sempre eu faço, né? Eu vou explicar as atividades do livro para que vocês consigam responder. Vocês irão ler o texto da página 206, 207, tá bom? Em casa, capítulo 7, comentário de leitor, direito de opinar. Aí a primeira questão pergunta o seguinte, né? O que tá na página 208. Como funciona o comentário de leitor? Primeiro, que é o tema, né? Primeiramente, vocês irão responder as questões que estão na página 207, desvendando o texto. Primeira, qual é o sentido comum a todos os leitores que escreveram os comentários, né? Todos eles revelam que comoção e tristeza diante da imagem da criança, ok? Resposta. 2. Em qual dos comentários o leitor dá uma sugestão como lidar com problemas dos refugiados? Como ele se justifica, né? Essa resposta é no comentário 3, certo? O leitor ele sugere que os refugiados sejam acolhidos por outras nações, inclusive o Brasil, né? Que já conta com a comunidade sírio-libanesa. 3. O leitor que escreveu o comentário 1 concorda com a divulgação da imagem da criança? Justifique. Sim, né? Por entender que a imagem
ela se torna o símbolo da causa dos refugiados e ajuda a despertar o senso de responsabilidade do mundo em relação ao problema. 4. No comentário 2, o leitor cria o texto de um poema de John Donne, poeta inglês do século XVII, que abre o romance Por Quem os Sinos Dobram, de Hemingway, né? Tal citação sugere que nos tornamos menores quando o ser humano morre, porque também somos humanos. O que você acha que o leitor quis dizer sobre isso, né? Sugere o quê? Ele sugere que talvez tenha querido dizer, né? O caso da criança morta mostra que a humanidade não foi capaz de resolver muitos de seus problemas e isso resultou em uma tragédia que é responsabilidade de todos os seres humanos. 5. O comentário 5 traduz a opinião de leitor muito jovens. Ele aparece em conhecer bem o contexto de discussão e explica sua resposta, né? A resposta seria sim, né? A morte da criança, a situação dos refugiados, ela revela a desaprovação em relação aos países que recusam sua entrada por entender que agravam a situação já crítica daqueles que buscam ajuda. O outro tema, que é como funciona o comentário do leitor, que está na página 208. A primeira questão, como assunto comum aos comentários, é identificado na página do jornal, né? Ele é identificado pelo título Menino Sírio. A 2, relê o comentário 1, letra A. Como sabemos que ele se refere a um texto publicado no jornal? Há uma referência ao título do texto, ao caderno em que foi publicado e a data, Menino Morto, é a viva comoção por refugiados no mundo. Na letra C, ou a letra B, o leitor IVL está comentando o texto que leu ou o assunto de que trata esse texto, né? Ele está comentando o assunto, ok? C. Em qual comentário é possível identificar uma opinião sobre o assunto e também a respeito de um texto que tratou desse assunto, no comentário 4. 3. Leia novamente o comentário 1 e observe que o leitor IVL emprega palavras incomuns ao dia a dia e que caracterizam uma linguagem formal. Letra A. Considerando o contexto, qual a palavra a seguir é um sinônimo de letargia. No trecho, parece ter despertado no mundo da letargia e da quase indiferença, apatia, horror ou desesperança. No caso, a resposta da A seria a palavra apatia. Letra B. Pesquise no dicionário o significado das palavras emblemático e efêmero. Emblemático, ele significa o quê? Simbólico, certo? E efêmero significa passageiro. C. Ao expressar a esperança de que a morte da criança não seja emblemática e efêmera, IVL deixou implícito um receio. Qual? O receio, né, que ele deixou é que a imagem da criança seja rapidamente esquecida, sem que se dê a devida atenção à situação dos refugiados. Letra D. Os demais comentários também revelam um uso elaborado formal da linguagem. Sim, a resposta, certo? Sim, aí quais são os exemplos? Aí você pode copiar lá no texto, do texto, esse parágrafo que tem assim, parafraseando John Donne, como parte do falido gênero humano preenche todo o sentimento, não querem recebê-los. A quarta, os comentários foram publicados na seção painel de leitor do jornal Folha de São Paulo, letra A. Antes de textos como este, aparece a seguinte alerta: a Folha se reserva o direito de publicar trecho. Esse comentário obriga o leitor a aceitar uma regra. Qual seria? A resposta seria essa, ó. A regra de que o jornal poderá publicar apenas parte do texto que foi enviado. A letra B.
Na seção ao texto do painel do leitor intitulada Tendências, Debates, Lê-se. Os artigos publicados com assinaturas não traduzem a opinião do jornal. Você acha que esse alerta também vale para os comentários do leitor? Por quê? A resposta seria sim, tá bom? Mas é pessoal, mas aí a justificativa pode ser de acordo com o que você queira. Mas uma dica, né? Porque os comentários também revelam opiniões pessoais que podem não ser as mesmas do jornal. A atividade até aí, eu aguardo a devolutiva, tá bom? Um grande beijo.